A Eurocopa está começando e hoje vamos falar do grupo D, grupo que está o Brasil. A seleção brasileira vai lutar pela classificação contra a Colômbia, Copa Costa América, Rica velho. para. Copa América. Ô, rapaz, Copa A América, gente né? fala Eurocopa. Eurocopa. Vamos Copa lá. América, vamos lá. A Copa América vai começar e o Brasil está no grupo D e hoje vai ter o raio-x do grupo da seleção brasileira que vai lutar contra a Colômbia, Costa Rica e Paraguai pela classificação. E olha, esse grupo é um prato cheio. Jogadores nacionais, internacionais, jogadores que atuam no Brasil e no exterior, inclusive o candidato à bola de ouro do mundo, o melhor jogador do mundo, está nesse grupo e é Vinícius Júnior, e é sobre isso que vamos falar agora. Antes de darmos início, aquele pedido tradicional, deixa seu like, se inscreva no canal. Aqui no canal vai ter transmissão de jogos, vai ter raio-x de toda a Copa América, de toda a Eurocopa, pós, pré-jogo, tudo para você ficar por dentro do que está acontecendo nas principais competições de seleções do ano de 2024. Então, já deixa seu like aqui, se inscreva no canal, comenta, tô gostando, não tô gostando, qual a sua opinião? Qual é mais difícil, a Copa América ou a Eurocopa? Eu quero saber. Já vamos começar trazendo Vitória. Não. Peraí que eu voltei, peraí. Vamos ver o que foi que eu li. Valeu. Oxa. Vamos começar de trás para frente aqui no grupo D, tá? Vamos começar falando da Costa Rica, Vitório. Costa Rica que foi surpresa na Copa de 2010, se eu não me engano, né? A Costa Rica revelou vários jogadores, alguns inclusive que vieram jogar no Brasil, como o Brian Ruiz, que naquele momento jogava muito bem. Acho que 1 ano ou 2 anos depois veio jogar no Santos e não jogou nada. Joey Campbell, enfim, pois é, passou-se 14 anos da Copa de 2010. Esses caras continuam lá, Vitória. A renovação tá dolorosa. Realmente, né? Uma seleção que tem uma certa qualidade, porém se limita, né? Principalmente por conta da idade, né? Dos atletas que vai chegando, né? Acho que o único que consegue competir ali em bom nível é o Keylor Navas, né? Que sempre está ali no futebol europeu. E isso acaba. 37 anos. Mas a experiência para um goleiro é excelente, né? Então é o que a gente pode esperar aí de melhor dessa seleção costarriquenha. Meu Deus. E o Keylor Navas ainda tá aqui vinculado no PSG, mas já tem notícias que ele vai se transferir. A gente consegue. Quem é que a gente consegue destacar da Costa Rica, né? Costa Rica é uma seleção de jogadores praticamente anônimos, né, Vitório? É pouca gente que a gente consegue falar alguma coisa. A gente consegue falar do Keylor Navas, a gente consegue falar do Joey Campbell e para por aí, cara. Né? A limitação acaba se tornando, acabaram se acomodando, né? Em ficar apenas convocando esses atletas, em vez de fazer uma renovação, né? Que seria muito bem vista, principalmente visando uma futura Copa do Mundo. Então, seria um momento ideal, né? Testar uma seleção mais jovem, né? Mas eles acabam optando, não sei como é a política que eles têm lá na Costa Rica, mas isso pode ajudar, pode, né? Porque a experiência sempre é bem-vinda. Porém, em um certo momento do jogo, com a evolução do futebol,
a gente vê que isso acaba ficando um pouquinho para trás, né? Com certeza. Falar um pouquinho do Paraguai, o Paraguai que tem um treinador argentino, né? O Paraguai que conta com a defesa tem 3 jogadores que jogam no Libertad, ou seja, jogadores que vai trazer um entrosamento, né? Joga todo mundo no mesmo time. Conta aí com Gustavo Gomes na defesa, zagueiro do Palmeiras. Fabián Balbuena, zagueiro que jogou muito tempo no Corinthians, fez história. Rojas, não aquele do Corinthians, mas o do Vasco. Ali na defesa são jogadores que a gente consegue destacar. Bobadilha, que foi contratado agora pelo São Paulo, né? E parece que deu certo. Parece que o vento mudou lá no São Paulo, né? Muita coisa começou a encaixar. Matias Rojas, aquele que não jogou nada pelo Corinthians e agora tá jogando no Inter Miami. Diego Gomes, que joga também no Inter Miami, mas eu particularmente não conheço. Tem o Júlio Enciso, do Brighton, tem jogador de Premier League na seleção paraguaia. Aí no ataque, claro, Ángel Romero. Destaque para Oscar Romero, que não foi convocado, Vitória. O jogador do Botafogo, meia até de boa qualidade, não foi convocado pelo treinador argentino, mas o irmão dele, Ángel Romero, foi. É o que dá para se destacar aí desse time paraguaio. E o Almiron, claro, né, do Newcastle United, que é a estrela paraguaia hoje em dia. É o que dá para se destacar dessa seleção paraguaia que vem numa crise infindável, cara. Né? Apesar de ter jogadores aí, como você citou, alguns jogadores que têm uma boa qualidade, né? E essa opção do Oscar Romero não ter ficado pelo caminho, eu acabo visando mais que seja pela evolução do Rojas, né? Quando sai do Corinthians e vai para o Inter Miami, parece que o cara reaprendeu a jogar futebol, né? Incrível isso. Mas isso acaba destacando também, né? A proposta com que o Paraguai vai buscar nessa Copa América, né? Então, a gente pode esperar assim. Eu não entendi porque o Almiron ele foi convocado meio que como... Rapaz, o Almiron já tem 30 anos, né, cara? Só tem 2 anos que eu conheço o futebol desse rapaz. E é um jogador de muita qualidade, né? Força, não é nenhum astro, nenhum jogador estrelado, mas aquele meia rápido que bate forte, bate de perna esquerda, bate de perna direita. Olha, ele pode de fato fazer a diferença, né? Ele faz o estilo Romero com um pouquinho mais de qualidade, Vitória. Sim, sim. O Almiron tem sua qualidade incontestável, né? Um atleta que tem força física, né? Tem uma boa finalização também, um bom posicionamento. E isso acaba tendo um ponto forte para o Paraguai, né? E vai precisar muito do Almiron, porque nesse grupo com Brasil e Colômbia não é nada fácil. Não é nada fácil, principalmente para uma equipe que está em crise, né? Você citou a Colômbia, já vamos entrar aqui para falar um pouco dessa Colômbia. Colômbia essa que, olha, vem no momento de vento em popa, tendo muito das estrelas do futebol hoje mundial, uma das principais estrelas hoje do futebol mundial, que já estava vazando aqui na tela, é ele, Luiz Dias, está convocado, o homem está on fire, está jogando muita bola, já tem times aí especulando para contratar ele, né, para tirar ele do Liverpool. Vão pagar caro para tirar o homem do Liverpool. Rafael Borré, do Internacional, também está nessa seleção. Miguel Borja, aquele mesmo que foi do Palmeiras e hoje joga no River, está também nessa convocação. Sinisterra, do Bonemonte, mas jogou muito tempo em outros times lá da Premier League. Hoje o Bonemonte está na Premier League, está lá. James Rodrigues, que só vai para o São Paulo para treinar, também está convocado. Richard Dias, Richard Rios do Palmeiras, John Arias do Fluminense. A seleção colombiana vem cheia de craque, Vitória.
Realmente, né? É uma seleção que você sempre pode esperar algo a mais, né? Por esses jogadores de excelente qualidade, né? Comandado ali com o meio-campo com o Rames Rodrigues e com esse ataque veloz e eficaz aí, tanto com o Borré, tanto com o Arias também, e principalmente com o Luiz Dias, né? Um excelente jogador, que no último confronto contra o Brasil mostrou que realmente é um atleta de decisão, tem qualidade e pode desequilibrar uma partida a qualquer momento. Pode, e ele vem em uma ótima fase, né? Ele Sim, vem sim. numa fase artilheiro. Parece que tudo que o homem tenta, bate de fora, dá certo, vai de cabeça, dá certo. O homem tenta dar assistência, dá certo, sai gol. Ele vem jogando muita bola. Realmente, né? A evolução do atleta, né? Também jogando no Liverpool, né? Comandando o ataque do Liverpool, a gente observou bastante com um pouco de queda de rendimento do Salah no final da temporada. A gente observou que o Luiz Dias assumiu esse protagonismo, né? E isso faz com que o jogador venha crescer individualmente e os resultados vão vir com gols, né? No caso dele, parece que tudo que o cara faz dá certo, né? Essa é a boa fase, tem que aproveitar isso. E espero que ele esteja só um pouco inspirado contra o Brasil. Menos inspiração. A defesa da Colômbia é outro destaque, né? Vale lembrar, eu disse que a seleção colombiana ela vem com muitos astros do futebol europeu. Então, Davison Sanchez é um zagueiro ótimo, cara forte, rápido, que agora tá jogando no Galatasaray. E Hermina, aquele do Palmeiras, que tá cotado aí para vários times aí para voltar agora a jogar no Brasil, que atualmente ele jogou a última temporada pelo Cagliari, também tá convocado, né? E o goleiro convocou três, o mais conhecido, Ospina, que jogou muitos anos na Europa e agora está lá no Al Nassr jogando com Cristiano Ronaldo. A seleção colombiana vem realmente muito forte, Vitória. Realmente, né? Eu acho que o único ponto fraco, pelo que eu acompanhei da própria temporada do Al Nassr, é o Ospina, né? Que já vem numa idade já avançada e não tem aquela elasticidade, os reflexos não estão 35 como anos. antes. Mas os reflexos, pelo menos pelas exigências que teve no campeonato árabe, lá pelo Al Nassr, eu não vi um goleiro que traz tanta segurança para uma defesa, né? Mas apostando nesses jogadores defensivos aí, que traz o equilíbrio para a Colômbia, né? O próprio Hermina, que chega na seleção, consegue fazer boas partidas, com bastante equilíbrio, né? E bastante regularidade. Eu acho que isso é o toque da cereja do bolo da Colômbia, né? Assim, me parece que a Colômbia ela não tem muitas opções, porque os outros goleiros convocados são Camilo Vargas do Atlas e Álvaro Monteiro do Milionários. Então, assim, não são goleiros que me parece de tão diferente nível, porque estão jogando em ligas mais secundárias, né? Sim, sim, né? É por isso que o Ospina é convocado, né? Pela experiência, principalmente. A gente vê o Rames, né? Que praticamente só faz treinar no São Paulo e chega na seleção consegue desempenhar um bom futebol, né? Como eu já havia dito anteriormente, jogar sem representar o seu país, a sua nacionalidade é diferente, quer um gás a mais, é uma inspiração a mais. Então isso pode fazer com que o Ospina faça uma boa Copa América. Vale fazer uma menção honrosa a Santiago Arias, que joga no Bahia, e Sim, bem. a Uribe, do Porto, né? Que o Flamengo tentou convocá-lo ou contratá-lo, mas o Porto pediu muito dinheiro e tal, e o Flamengo acabou desistindo. Jogador que já tem hoje 33 anos de idade, mas ainda joga muita bola. Vamos falar agora da seleção pentacampeã mundial. É o que seria a favorita para ser campeã da Copa América se a Argentina não fosse campeã do mundo aí, também viesse voando. O vovô lá ainda está jogando muita bola, o Lionel Messi. Mas qual a sua expectativa antes da gente entrar aqui em posição, jogador? Qual a sua expectativa desse Brasil para essa Copa América, Vitória? O Brasil é favorito, né? Toda competição que a seleção pentacampeã entrar, pela sua qualidade técnica, pelos seus jogadores revelados nos últimos anos, vai sempre entrar como favorita, né? Mas aí a gente tem que observar como vai ser a seleção do Dorival Júnior, né?
qual futebol vai apresentar, né? Porque ultimamente a gente viu não um futebol tão vistoso, principalmente nesses últimos 2 amistosos, né? A gente vale lembrar também que o Brasil não vem de uma boa sequência, né? E mesmo nas competições oficiais, fora os amistosos, né, que fez com o Dorival Júnior, com a Espanha e a Inglaterra, o Brasil teve bons resultados. Porém, nesses últimos 2 jogos e nos outros jogos oficiais, a gente vê que o Brasil tem um pouco de desequilíbrio, né? E a falta de criação, que principalmente me preocupou, né, contra os Estados Unidos, principalmente. E quando você tira o Rodrigo, já falando um pouco mais, dando nomes às peças, a gente vê que o Brasil ficou limitado na sua criação, né? O Andrés não conseguiu criar, e aí a gente tem um ponto de preocupação, né? E um pouco do desentrosamento da defesa é o que mais me preocupa. Mas a seleção, sim, contando com seus jogadores de ataque, estando inspirados, podem sim fazer uma boa Copa América e serem favoritos ao título. Podem e eu acredito que vão. Bom, vamos entrar em peça por peça, porque a seleção brasileira a gente tem que trabalhar com um pouco mais de cuidado. Nós temos 4 goleiros convocados, mas só uma unanimidade na minha humilde visão. Não podemos achar que Alisson hoje é uma unanimidade. Há muito tempo já. Desde a Copa de 2018, eu não entendo mais Alisson como sendo o principal goleiro para a seleção brasileira. Eu entendo que ele faz um bom trabalho no Liverpool. Pô, Klopp é gente boa, ele é um cara bonitão, mas, cara, não dá para a gente se prender em Alisson. No último amistoso contra os Estados Unidos, Alisson falhou no gol de falta. Ele vem entregando menos, principalmente essa última temporada europeia. Ele se machucou e ficou muito tempo fora. Eu entendo que Ederson vem com uma regularidade maior há muito tempo, esperando passagem, dando sinal de luz, buzinando para ser o titular, mas eu não sei o que acontece com todos os treinadores que chegam na seleção brasileira que se apaixonam por Alisson e é inexplicável isso, Vitória. Realmente, né, a gente vê a queda de rendimento do Alisson, né? No jogo contra o México, a gente já tinha observado já algumas falhas, né? Em termos de reposição, em termos de sair jogando, né? Tentando criar um tipo de jogada que a gente sabe que até na base do futebol, isso na escolinha de futebol, a gente sabe que isso é fundamento, não sair jogando pelo meio. A gente vê que o Alisson vem falhando e não dá para entender, né? Porque o Bento representou muito bem a seleção dos amistosos, principalmente o Ederson também, que campeão da Champions League até um dia desses aí, vinha de uma regularidade, né? Apesar de ter se machucado aí, mas ficou menos tempo parado do que o próprio Alisson, né, que passou a maior parte da temporada machucado. Então a gente observa que é um caso de amor, né, que os treinadores têm, não dá para entender muito bem os critérios. Porque... Deve ser muita gente boa, deve pagar churrasco lá, não pode ter explicação. Com certeza, não deve oferecer aqueles vinhos importados lá, né? Porque é brincadeira, né? O caso é muito sério. É preocupante a seleção brasileira contar com Alisson, porque isso passa até insegurança para a defesa, né? A defesa pode até estar concentrada, mas quando você olha para trás e que você vê o seu goleiro não te passando confiança, isso acaba comprometendo sim o trabalho e pode comprometer o trabalho da seleção brasileira, né? Principalmente um jogo decisivo. Pois é, vamos falar um pouquinho da defesa. Eu acho que não tem muita discussão, Vitória, quando se fala em lateral direito e lateral esquerdo, né? Pelo menos nesse momento aí do futebol atual, para uma competição de alto nível, com enfrentamentos contra jogadores como os que o Brasil vai enfrentar contra Luiz Dias, por exemplo, não dá para você pensar em laterais diferentes do que o Wendel e Danilo, né? O Wendel na lateral esquerda e Danilo da lateral direita. Guilherme Arana vem fazendo uma boa temporada, mas nos enfrentamentos de alto nível, ele pipoca um pouco, né? Eu não era esse termo que eu queria usar, mas pipoca no sentido assim, ele foi para a Europa, bateu e voltou, e no Brasil ele joga mais como um atacante do que como um lateral. E do lado direito, Ian Couto, por mais que jogue na Europa, e o Girona tenha feito uma boa temporada quando ele pegou um ponta rápido, que insinuante, chamado Vinícius Júnior, ele tomou um baile e o time dele foi goleado. Realmente, né? É o que o Brasil tem de melhor, né? Na sua defesa ali. O Danilo, que tem principalmente essa capacidade defensiva, né? Atuando até como um zagueiro lá na Itália.
Então a gente observa que realmente é um ponto forte da defesa. E quando a gente vai observar do lado esquerdo, o Wendel sim passa confiança, né? Principalmente na Champions League, por mais da eliminação do Porto. A gente viu um atleta seguro, né? E demonstrando bastante evolução, né? Principalmente defensivamente. Então, o Arana, com todo o respeito, se o Brasil tiver uma proposta de jogar ofensivamente, é sim um jogador que você pode utilizar, mas não vai ser feito isso, porque o Brasil tem bons jogadores do meio para frente. Então, o Arana tem que ficar ali, fazendo parte do elenco realmente, e quando tiver essa oportunidade, fazer o feijão com arroz ali, porque não pode dar vacilo. A gente sabe que competição sul-americana é muito pegada e qualquer erro pode custar caro, né? Pois é, assim, outro ponto que a gente precisa falar é zagueiros. Ah, Luan, mas, cara, eu vi um analista fazendo análise sobre Marquinhos e, cara, ele tinha razão. Marquinhos já jogou 2 Copas do Mundo e não foi bem. Se você Sim. olhar, Marquinhos não é um zagueiro, pô, ótimo, tá lá no PSG, que só ganha campeonato francês, é um cara muito querido. Ele pode estar no grupo. Eu só não acho que ele tenha que ser intocável. Aquele zagueiro que não pode sair de jeito nenhum. Eu não sei. E tudo bem, Éder Militão vem de recuperação de lesão. No último amistoso que o Brasil fez contra os Estados Unidos, Éder Militão, não sei, me pareceu um pouco inseguro. Ele também está envolto em problemas pessoais. Eu não sei, cara, mas eu acho que Éder Militão vai ser um zagueiro maior do que Marquinhos é hoje, entende? Marquinhos pode chegar na Copa de 2026, ser campeão do mundo, e aí, ok, Éder Militão também vai estar lá. Mas Éder Militão já ganhou 2 Champions, Real Madrid, já fez enfrentamentos de um nível bem mais alto do que Marquinhos, mas parece que é outro caso de amor, né? Que todo mundo só quer Marquinhos. Vamos de Marquinhos e ninguém solta Marquinhos. E o outro zagueiro, que eu também, assim, nem Beraldo jogou bem ali aqueles amistosos contra a Inglaterra e Espanha, mas contra os Estados Unidos já não foi tão bem, me parece que falta alguma coisa. Ele tem ganhado confiança de Luiz Henrique no PSG, joga às vezes de lateral esquerdo, eu não sei, eu tô achando que o PSG atrapalha muito dessas grandes revelações, sabe? Porque o cara passa a jogar uma liga mais fraca e isso às vezes torna o desenvolvimento dele tardio. Com certeza, né? Acaba meio que iludindo o atleta, né? Principalmente no caso do Beraldo, né? Que a gente sabe que tem uma boa qualidade, mas não vem desempenhando um bom papel na seleção. Nesse amistoso aí, principalmente contra os Estados Unidos, a gente viu alguns lances que tanto ele quanto o Marquinhos, né, deixaram a desejar. É algo preocupante, né? O Éder Militão, a gente sabe da capacidade do Éder, mas nessa questão do pessoal dele, o extracampo pode estar influenciando. Também temos que lembrar que o Éder está voltando de lesão, né? Sofreu uma grave lesão, voltou agora no final da temporada com o Real Madrid. Então, isso pode ser um ponto positivo, né? Ele ter vencido mais uma Champions. Isso dá mais confiança, você está no maior clube do mundo. Ele também tem que saber representar a sua seleção, né? O seu país. Então, acho que isso principalmente o Marquinhos tem que acordar, porque em qualquer momento ele pode perder esse posto dele de titular. E aí é que começa a polêmica agora, na minha opinião. Porque o Arsenal vem fazendo boas temporadas, pô, top. Eu acho legal demais isso que o Arsenal tá fazendo. O futebol vem desempenhando, pô, na maior liga do mundo. Os jogadores brasileiros lá no Arsenal, Martinelli comendo a bola lá do lado esquerdo, Odegaard, sabe, Bukayo Saka, pô, tá muito legal, mas o ponto fraco do Arsenal nos grandes jogos sempre é Gabriel Magalhães, velho. Todo grande jogo, esse rapaz me entrega uma bola, comete um erro de marcação, faz um pênalti, ele erra sempre ele, cara. Então, como é que eu vou confiar esse cara
para encabeçar uma defesa de uma seleção que quer ser campeã do mundo, se pelo clube, nos jogos de pressão, ele não consegue segurar a onda? Realmente, né? Isso é algo que está bem claro, né? A gente vê que é um bom jogador, mas precisa evoluir, né? Precisa ter uma evolução e principalmente já deveria ter um pouco mais de experiência, né? Principalmente por jogar num clube como o Arsenal e jogar numa liga, uma das ligas mais difíceis, se não a mais difícil do mundo, né? Que é a Premier League. Então a gente observa que é um atleta que deixa a desejar, mas é o que temos para essa Copa América, que nos Não, resta apenas. calma, porque o outro jogador de defesa convocado jogou pelo lado esquerdo, foi Bremer e jogou muito bem com o Éder Militão. Éder Militão jogou do lado direito, ele jogou do lado esquerdo, ele me transmite mais segurança nesse momento, mesmo sabendo que tecnicamente ele é um zagueiro inferior ao Gabriel Magalhães, mas eu senti mais confiança nele do que em Gabriel Magalhães. Sim, sim, com certeza, né? Pelo mais justo aí da seleção no momento, entendo que o Bremer seria titular dessa seleção aí. O Marquinhos tem que repensar um pouquinho, né? Porque num jogo, num campeonato curto, numa Copa América curta, né? De poucos dias, e você observa que qualquer erro pode ser fatal, né? Para a seleção brasileira. Então, tem que ter bastante atenção em relação a isso. O Dorival Júnior está trabalhando, entendo que ele quer o melhor para a sua seleção, mas o Brasil tem que acordar, tem que observar isso. E, na minha opinião, os melhores têm que jogar. O Bremer vem fazendo uma boa temporada, sendo destaque lá, né, na Itália. Então, acho que isso conta bastante. E é um jogador que mostra bastante segurança, né? O Danilo também, né? Por que não apostar em uma seleção, apesar que o Danilo foi convocado como lateral, mas por que não apostar numa seleção pelo lado direito com o Bremer e o Danilo, e fechando essa trinca aí na zaga pelo lado esquerdo com o Éder Militão, né? Ou com o próprio Marquinhos. Apesar que o Marquinhos tem demonstrado algumas fragilidades, mas tem também que ter uma boa oportunidade, né? Se ficasse com essa dificuldade toda, podia fazer um esquema diferente. Sim. Fechava um esquema com 3 zagueiros, botava do lado esquerdo Danilo, fechando o lado esquerdo, Danilo pelo meio Bremer, e lá do lado direito Éder Militão, abria Ian Couto como meia direita, botava Guilherme Arana como meia esquerda, e aí fazia o meio campo ali e o ataque ia para cima. Se você não tá com confiança para fazer um esquema, muda o esquema. Sim, Muda sim. o esquema. Só E pode jogar de uma principalmente, forma. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. 2 zagueiros, lateral direito, lateral... Cara, muda. O Bayer Leverkusen acabou de ser aí, ó, invicto quase a temporada toda, jogando com 3 zagueiros. Jogando com 3 zagueiros, 2 alas, Grimaldo de um lado, o Fripong do outro, 3 zagueiros. Por que não pode? Por que não dá? Por que é tão difícil? No Brasil, aí, um time bota 3 zagueiros. Nossa, esquema defensivo. Que defensivo? Como o Bayer Leverkusen jogava defensivo, então, esse ano, essa última temporada? Com o tanto de gol que os caras faziam? Com o zagueiro tabelando na entrada da área? Com o zagueiro batendo de fora da área? Não, cara, não. Se não tem lateral marcador, joga com meia lateral ala. Que o cara não precisa marcar muito, porque tem 3 zagueiros. Dá para tentar. Mas só que às vezes parece que os treinadores brasileiros andam assim, ó, que nem cavalo. pensamento fechado, né? Isso acaba atrapalhando, né? Porque você fica sem criatividade. A gente viu contra os Estados Unidos, o Brasil sem criatividade, né? As laterais ficaram presos boa parte do jogo no segundo tempo. E aí, indo até o meio-campo, tocando bola e voltando, no sentido, não via uma tabela, uma triangulação. E isso faz falta, né, para a seleção brasileira, principalmente pelo que nós já temos revelado aqui, né, de atletas. Então, poderia sim ser uma boa alternativa colocar 3 zagueiros, porque você daria um pouco mais de liberdade, né? E até para mostrar um pouco mais desse futebol brasileiro de ginga, de drible, daria um pouco mais de liberdade, né? Principalmente para o Vinícius. E você tendo também um jogador de marcação e que cumpre muito bem o papel, que é o João Gomes, te dá a liberdade de você poder fazer uma criatividade como essa, né? Mas, realmente, como você falou, parece que os treinadores da seleção
vivem com uma venda nos olhos e não conseguem enxergar outra maneira de desenvolver futebol, a não ser com aquele tradicional 4-4-2 ou com 4-3-3, né? O que limita a seleção fica muito previsível, porque principalmente quando você não tem um atleta como o Neymar, né, que consegue fazer uma jogada individual. Não, isso acontece no cenário, como aconteceu contra a Croácia, como aconteceu no amistoso contra os Estados Unidos, o Brasil fica encurralado praticamente. Precisava de alguém tirar o coelho da cartola, como Neymar tirou contra a Croácia. Aquele golaço que Neymar fez foi um coelho da cartola que ele tirou. Eu vejo alguns comentaristas criticando, mas não tinham o que fazer. O que Tite podia fazer, Tite fez. Tite colocou o centroavante alto, Tite mandou cruzar a bola na área, mandava todas as jogadas que o Brasil tentava era neutralizada. Precisou Neymar tirar um coelho da cartola. No último amistoso contra os Estados Unidos, precisava que alguém tirasse um coelho da cartola. Ninguém tinha capacidade para fazer isso. E aí a gente vê, né, também uma falha, né? Ele vai tirar o Rodrigo do jogo, né? O cara que estava tentando criar, estava criando alguma coisa ali. Aí tira o Rodrigo, acabou a seleção ficando meia monótona. Meia não, né? Ficou totalmente monótona, né? Jogada para lateral, tentando apostar nas jogadas individuais do Vinícius Júnior. Isso acaba também atrapalhando, né? Porque às vezes o ego acaba atrapalhando bastante, porque o atleta se sente na responsabilidade de criar alguma coisa, de até fazer o que ele não sabe fazer, para tentar ser o protagonista, né? Então, acho que isso acaba atrapalhando a seleção. E sim, teria que mudar o esquema de jogo, principalmente para surpreender os adversários. Com certeza. Bom, meio campo. Vamos partir para o meio campo. E aí começa um pouco de incômodo da minha parte, porque PP ele estava jogando como armador pelo meio no Porto, que tem um estilo de jogo mais de velocidade e transição. O Brasil não joga nesse estilo. Por que convocou PP? Para disputar. PP está convocado como meia, mas a posição que PP joga não é de meia. Ele não é o 10 clássico como Lucas Paquetá. Ele não é como Andreas Pereira. Ele não é um meia como Bruno Guimarães, um volante. Ele não é um meia marcador como João Gomes. Qual é? Então, o PP ele foi revelado como um ponta esquerda rápido de velocidade que bate para o gol. Então, qual a explicação de PP estar nessa seleção brasileira? Eu, particularmente, ainda não entendi a convocação de PP. Me parece que falta criatividade, cara. Me parece que falta os times, e eu quero até perguntar isso a Léo, às vezes me falta, Léo, numa seleção brasileira, uma seleção, o cara pode chamar qualquer jogador, criatividade. Porque a forma que PP tá jogando no Porto, a posição, pronto, vou ser mais claro, a posição que PP joga no Porto hoje não tem na seleção brasileira. Então ele está disputando vaga com Martinelli e Vinícius Júnior. Então ele foi ele foi convocado só para viajar. Porque ele é a terceira opção do lado esquerdo, vai ficar difícil para ele jogar. Realmente vai ficar uma posição que a gente tem ali um Vinícius Júnior, que é o titular, inquestionável pelo que ele faz no Real Madrid. Na seleção a gente já vê alguns questionamentos. Quando o Martinelli entra, o Martinelli é a segunda opção desse lado. Ele também é um atleta que é inquestionável pela temporada que ele faz no Arsenal, mas quando chega na seleção é mais um dos jogadores que a gente dá uma question render. E aí tem o PP que corre por fora. Só que essa corrida por fora de PP parece que ele viajou só para carimbar o passaporte que ele não vai jogar, cara. Muito difícil o PP jogar. E aí é aquela coisa, né? Aí agora eu vou falar de outro jogador que tá no hype, né? Como a galera gosta de falar, que é o Ederson. Por que Ederson tá na seleção brasileira? Não sei. Eu não sei. Ó. Ele fez uma boa temporada. Por qual clube? Atalanta. Vocês estão de brincadeira com a seleção brasileira?
Vocês estão de brincadeira! Eu fui olhar a carreira do Ederson. Ele jogou no Corinthians, banco quase todo o tempo, foi emprestado para o Fortaleza, banco boa parte do tempo, porque hoje em dia, quando você assiste ao jogo, eu assisti a final, né? Atalanta e Bayer Leverkusen, que ele realmente fez uma belíssima partida. Pô, ó, de aplaudir. Mas era a Série B do torneio europeu. Era como se fosse a Copa Sul-Americana. Vamos parar de palhaçada. A seleção brasileira é muito para Ederson. Ah, ele jogou, ele fez uma boa temporada, Lua. Você está muito crítico. A seleção brasileira é muito para Ederson. Ederson jogou na Salentina e no Atalanta. Tá convocado para uma Copa América. Ele entrou nos amistosos, ele mostrou que o nível dele é muito baixo. Muito. Ó, vamos ser sinceros. Vamos pegar um parâmetro aqui nós três, rapidamente. Primeiro escalão do futebol europeu, Inglaterra. Todo mundo concorda? Sim, sim. Primeiro escalão, Inglaterra. Segundo escalão do futebol europeu hoje, Espanha. Estamos de acordo? Espanha, segundo escalão do futebol europeu. Ok, beleza. Terceiro escalão do futebol europeu hoje. O terceiro escalão é quem? Alemanha. Ok? Alemanha com Bayern de Munique, Borussia Dortmund, com o Eintracht Frankfurt, que ninguém lembra, mas foi campeão da última Europa League. UEFA Champions League, UEFA Europa League, eliminando o Barcelona. Não foi um mamãozinho com açúcar que nem a Atalanta pegou agora, não. A Atalanta saiu eliminando um bocado de... Quer dizer, o Atalanta eliminou até o Liverpool, né? Mas antes só pegou carninha frita, né? O Eintracht Frankfurt eliminou o Barcelona, tá? Ganhando, se eu não me engano, os 2 jogos. Aí a gente vai falar da Itália empatado com Turquia, empatado com França, é o 4º escalão do futebol europeu, é a Série D, cara. Um jogador que se destaca no futebol italiano, a não ser que o cara seja um monstro, esse cara não é, Vitório, pra estar na seleção brasileira e todo mundo jogando confete, cara. Realmente, né? A gente não consegue entender quais são os critérios, né, que esses jogadores têm para ser convocados, né? A gente entende que você ser um destaque de um clube como a Atalanta é importante para a carreira de um atleta, né? A gente viu o Lucas Paquetá, que foi para a Itália, né, para o Milan, e acabou tendo a evolução justamente quando ele saiu de lá da Itália e foi para a Premier League. Então a gente vê que há uma evolução bastante quando você muda o seu escalão, né? Há uma evolução. O Lucas Paquetá teve essa evolução. Eu entendo que para o Ederson também ter essa evolução, ele precisa sair da Itália, né? O futebol da Itália é um futebol muito previsível. Todo mundo já sabe como é que joga a Itália, o futebol italiano. A gente vê que a Itália é o 4º escalão porque a gente viu as últimas Copas do Mundo. A Itália não conseguiu nem se classificar. A última Eurocopa passou... Não, ô meu velho, você não tá entendendo. Os craques da Itália não conseguem lugar para jogar fora da Itália. Sim. Se você pegar, por exemplo, Francesco Chiesa, ponta esquerda, rápido, habilidoso, bate pro gol, o cara, ninguém quer comprar ele da Juventus. Você vê alguém querendo comprar o cara da Juventus? O cara é o craque do craque, ninguém quer comprar o cara. Quer dizer, por quê? Porque o futebol italiano é muito fraco, velho. É muito previsível, né? E isso é o que eu estava falando anteriormente. Precisa o Ederson, se ele quiser mudar a prateleira dele, para ele ter respeito também, principalmente, mudar um pouquinho o seu escalão, né? Vai para a Itália, ou vai para a Inglaterra, perdão, vai para a Espanha, né? Porque não dá para entender, né? Os atletas sabem que pode desempenhar um bom futebol, isso principalmente para a carreira, né?
tem uma carreira curta de futebol. Aí o cara sai, um exemplo da Itália, vai para a França. Não dá para você convocar um jogador que atua lá com todo respeito. Fica monótono, porque você não consegue ter criatividade, variações táticas. As equipes jogam monetizadas, então isso é muito complicado, né? E a gente está falando da maior seleção do mundo. A seleção pentacampeã do mundo. Então, se a gente pega o passado da seleção brasileira, os jogadores que já tiveram, é uma vergonha até citar alguns que estão lá hoje, né? Ô, Léo, e se você parar para analisar, os caras estão indo para a Itália meio que para encerrar a carreira, para parar de jogar. Os caras não estão indo para a Itália, mas não, vou lá para conquistar título. Quer dizer, se você vê há 3, 4 anos atrás, Ibrahimovic foi para lá e foi artilheiro de tudo com 41 anos de idade. Lukaku, quando não quis mais jogar bola, saiu do Chelsea e foi para a Inter de Milão. Aí você vê Dybala jogando na Roma. Você vê grandes jogadores, os caras, quando não quer mais jogar bola, estão indo para a Itália, Léo. A Itália foi um futebol que ficou para trás, né? Por muito tempo, a Itália foi o foco do futebol, um bom tempo. Hoje, né? E isso, a Itália era o foco, os grandes jogadores queriam ir para a Itália. E a gente tem vários exemplos, o Robinho, o Pato, Kaká, Ronaldo, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, quando saiu do Barcelona, foi diretamente para o Milan. Então, por muito tempo, Seedorf, por muito tempo, a Itália foi esse palco do futebol. E, infelizmente, ficou só na história e hoje em dia a gente não consegue ver a Itália ressurgir com isso aí. O futebol italiano está muito defasado, o futebol italiano está muito atrás dos outros, cara, muito atrás mesmo. Os 3 citados que estão à frente dele tem, tipo, nada de braçada na frente do futebol italiano. E o futebol italiano tem alguns jogadores interessantes. Rafael Leão, o próprio Chiesa, que foi citado. No Napoli tem jogador interessante. Na Inter de Milão, se você for, tem jogador interessante. Barella. Mas a liga, ela não... A bola da vez é Barella. Barella, um meia de ligação muito bom também. Tem o próprio Lautaro, que é da Argentina. Tem muitos caras que é interessante. Léo, jogador italiano, quando quer se testar, ele sai da Itália. Por exemplo, Tonali, que está suspenso por causa de problema de aposta. Ele foi pro Newcastle. Pô, imagine você, o cara era titular absoluto, líder do Milan. Escuta, do Milan. O cara era o cara do Milan. A transferência que ele conseguiu foi a Newcastle. Um time que só tá figurando agora porque o Sheik lá comprou. Senão, já é. O cara só conseguiu ir pro Newcastle, que é um time que não é nem do Big Six da Premier League. Só pra você ver o nível do futebol italiano. Tem jogador, como eu falei, tem muitos jogadores interessantes, mas infelizmente a liga e tudo que gira em torno do futebol italiano não é favorável um jogador de alto nível ir para lá. E aí o que acontece, né? Às vezes vira refúgio de alguns jogadores, às vezes vira vitrine para outros, e tem alguns caras desse aí que, infelizmente, ele tem que aproveitar mais. O cara tá numa liga, que essa liga ela não é top 1 do mundo, e ele consegue chegar à seleção brasileira, ele tem que dar uma aproveitada na sua oportunidade. Então é a chance, por exemplo, do Ederson se firmar e de outros jogadores que jogam nessas ligas mais inferiores tentar se firmar no mercado. Porque, querendo ou não, a seleção brasileira hoje é uma vitrine. E aí eu posso citar alguns jogadores aqui. Um jogador recente é o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno jogava aqui no Flamengo, jogou uma partida na seleção, vitrine, já teve proposta. Então, a seleção brasileira hoje é vitrine. Então, esses jogadores que jogam nessas ligas inferiores têm que aproveitar o momento. Tem que aproveitar o momento. Bom, vamos correr aqui que o tempo tá urgindo. Diferente de Ederson e PP, que a gente não entende por que foi convocado, tem jogadores que vestiram a camisa e mostraram que são jogadores de seleção brasileira. Eu vou citar o Andreas Pereira. Andreas Pereira, rapaz, se ele continuar mantendo esse nível aí, pode ter certeza que ele joga aí pelo menos mais uma. Deixa eu ver quantos anos ele tem aqui. Andreas Pereira, 28 anos. Ele vai jogar aí a próxima Copa do Mundo, certeza, como titular. Porque, primeiro, que a chance de Lucas Paquetá ser banido tem subido cada dia mais, em primeiro lugar. Segundo lugar, que ele entrou e jogou muita bola. Ele jogou muita bola. Quando ele entrou no time reserva, ele jogou muita bola. E no último amistoso, ele entrou e jogou muito bem. Savinho é titular, eu não sei, porque o Rodrigo que joga por aquele lado. Mas é jogador de seleção brasileira. O cara é rápido, o cara é liso, o cara acerta os passes que tenta, acerta a jogada que tenta. Então, assim, Savinho, Andreas Pereira
Douglas Luiz fez finalmente uma boa partida pela seleção brasileira. Todo mundo esperava isso do Douglas Luiz. Ele fez uma partida ótima pela seleção brasileira no último amistoso. Vamos ver se agora vai. E o João Gomes também mostrou, Vitório, que é jogador de seleção brasileira, meu velho. Com certeza, né? João Gomes, a gente já esperava isso, né? Apesar de ser um atleta jovem, mostra bastante regularidade, né? E isso é bastante importante, principalmente para a sua carreira, com todo o respeito, poder figurar em um grande clube aí, né? Até mesmo da Premier League, eu acho que isso é fundamental para a carreira do atleta. E o Douglas Luiz, finalmente, né, conseguiu desencantar, fazer uma boa partida. Então, eu espero que isso venha da Liga, né? E agora na Copa América eles possam realmente fazer uma excelente Copa América e fechar com chave de ouro, conquistando o título aí, né? O Brasil é favorito. E o Douglas Luiz, né, conseguiu fazer essa partida que vocês falam aí, mas o Douglas Luiz não é um jogador que você analisar, ele não é um jogador que não faça partidas boas pela seleção, né? O Douglas Luiz ele faz algumas partidas boas. O problema é que ele não tinha muita minutagem, né? Entrava com o Diniz, entrava faltando 20 minutos. Aí Dorival deu uma oportunidade e entrou faltando 10 minutos nos 2 jogos. Hoje ele começou uma partida de titular e foi bem. O Andrés, eu acho que ele já tomou o lugar de Paquetá. O Paquetá é muito importante para a seleção, mas eu acho que por tudo que ele vive do extracampo dele, ele não está conseguindo desempenhar. Segunda partida do Paquetá que ele vai mal. A primeira ele entrou no segundo tempo, o Brasil tomou um gol por causa dele, que ele foi em uma bola totalmente morno, perdeu a bola e o Brasil tomou um gol. Nessa partida de ontem, o Paquetá não conseguiu jogar, cara. O nível do Paquetá era um nível que a gente não conhecia. Eu praticamente fiquei surpreso, porque há muito tempo eu não vi o Paquetá tão mal. Eu acho que a última vez que eu vi o Paquetá mal foi no Milan, e ontem foi uma partida nível de Milan de Paquetá. Paquetá muito abaixo. Então acho que hoje, para a gente começar a Copa América, o André já é titular. Com certeza, eu também concordo com você. E no ataque, assim, ó, o Evanilson foi convocado e eu acho que foi uma tirada de Dorival. Eu louvo essa tirada de Dorival, tá? Saiu ali da mesmice, saiu ali da obviedade, tentou algo novo e eu acho isso louvável demais, demais. Até pra gente ver se tem alguém, né? Porque tem o quê? Tem uns 8, deve ter quase 10 anos que a gente só tem como reserva ali o Richarlison, meu velho. É só o Richarlison. A gente já sabe o que o Richarlison pode entregar. A gente quer saber se tem outras opções. Ou era Richarlison, ou era Gabriel Jesus. E agora a gente tem o Endrick, que vem entrando muito bem. Não é ainda o fenômeno que a mídia fala. Não vai ser ele sozinho que vai carregar a seleção brasileira e vai trazer o Hexa. Não é ele sozinho que vai resolver tudo, mas é um jogador estrelado. Se ele é bom ou ruim, você pode dizer qualquer coisa. Mas é que ele tem estrela, ele tem estrela. E o Vini pelo lado esquerdo, assim, ó. Eu assisti no último amistoso da seleção brasileira, eu até falei assim, ó. Tem uma macumba, tem uma feitiçaria do Satanás, alguma coisa espiritual em cima de Vinícius, cara. No último amistoso, ele fez a mesma jogada que ele faz no Real Madrid. Ele recebeu a bola em profundidade, tirou o marcador, ficou cara a cara com o goleiro. Na seleção, no Real Madrid, ele dá uma champada, vai no cantinho, é gol. Na seleção brasileira, ele chuta em cima do goleiro, cara. Tem explicação um negócio desse? Né, a gente observa que acaba sentindo, parece que o peso, né, de representar o país, né, apesar que a gente viu o Vinícius até quando entrou no segundo tempo, no amistoso contra o México, um pouco mais solto do que ontem, né, no jogo contra os Estados Unidos. A gente observa que é realmente uma crítica, né, a ser feita, né. Alguns atletas não conseguem desempenhar esse papel. A gente viu isso bastante acontecer com o Ronaldinho Gaúcho, né? No clube jogava muito, né? No Barcelona. Quando ia para a seleção, parece que o futebol diminuía, né? E o Vinícius, a gente tem essa expectativa bastante alta nele, principalmente pela temporada que ele fez com o Real Madrid, sendo destaque na Champions League. Então, eu acho que o Vinícius, sim, tem que demonstrar muito mais na seleção brasileira, porque principalmente ele sendo um dos maiores protagonistas agora, isso leva a ele ter um pouco mais de exigências, né?
O Rafinha que ninguém entende porque joga, né, Léo? Mas além de o Rafinha, eu também quero entender por que Martinelli joga tão sem vontade na seleção. Cara, o Rafinha, eu tava até questionando que, cara, quando assisto o jogo da seleção brasileira, eu vejo o Rafinha, eu não entendo porque ele é o titular. Eu posso entender que ele seja convocado, porque a gente vive uma carência, principalmente nesse lado, né? Hoje a gente tem o Savinho, que foi também um desses jogadores que o Dorival decidiu arriscar dar uma oportunidade, mas a gente não tem jogadores para jogar daquele lado ali. E a única explicação que eu tenho, que eu acho, que é que o Rafinha ele dá um apoio na marcação ali na lateral direita e tal. Só que eu não entendo, porque o nosso lateral direito titular é um zagueiro pela direita, que é o Danilo, ele já não sobe. Então talvez um zagueiro pela direita, um cara que não sobe tanto, ele não precisa de uma ajuda tão grande assim para recompor, né? Se for o Ian Couto titular, eu entendo o Rafinha, vai dar um suporte. Mas já que o titular é Danilo, não precisa desse suporte. E quando a bola cai no pé do Rafinha, o Rafinha só tem uma jogada, gente. Puxa para dentro e aí tenta chutar, ou se não, puxa para fora, se embola com a bola. Infelizmente, Essa, eu hoje. essa, essa jogada até que encaixou algumas vezes essa temporada, né, Léo? Ele até conseguiu ganhar um destaque lá pelo Barcelona. Rafinha joga no Barcelona, isso é incrível. Mas na seleção, essa jogada parece que às vezes. Parece não. Há muito tempo eu não vejo funcionar, principalmente do pé dele. E No aí tem o último amistoso, Martinelli. ele mandou 3 bolas na arquibancada. 3. Jogador de Três. seleção brasileira. E o Martinelli é o que eu falei no começo aqui. No começo, quando eu entrei aqui, eu falei do Martinelli. Que o Martinelli é o seguinte, cara. O Martinelli faz uma temporada no Arsenal e no final deu uma caidinha um pouquinho, normal também. Mas ele fez uma temporada no Arsenal de bom pra ótimo, né? Ele fez uma tarefa muito boa no Arsenal. Só que quando chega na seleção, parece que pesa, parece que as pernas ficam trêmulas. Eu não sei, ele não consegue desempenhar o mesmo futebol. Às vezes consegue exibir um pouco da sua velocidade, consegue exibir um pouco do seu talento, mas está muito longe de ser um jogador que a gente espere, né? Está muito longe de ser um jogador que a gente fale, ó, se hoje o Vinícius Júnior não jogar bem, eu tenho o Rafinha. Não, eu tenho, no caso, o Martinelli também. Mas esses dois caras aí não passa confiança nenhuma pro torcedor. Ô, Vitório, será que essas más atuações de Martinelli não passa também por ele ser o reserva de 20? Pô, sou reserva de Vini, mano. Vini nunca vai sair. O treinador antigo era muito criticado porque tirava muito Vinícius Júnior. Esse treinador não vai querer carregar isso e isso acaba dando meio que uma desmotivação no cara. Rapaz, eu penso por outro lado, viu? Eu entendo que aí que ele realmente tinha que mostrar mais futebol, mostrar mais vontade, né? Sabendo que ele não tinha tanta capacidade quanto o Vinícius, né? De termos de drible, né? Que o Vinícius é muito mais driblador do que o Martinelli. Mas o Martinelli tinha que mostrar mais vontade, pelo menos, né? Coisa que a gente não vê na seleção brasileira. A gente vê um jogador indo para a bola, dividir uma bola mesmo, com aquele pé frouxo, sem utilizar tanto uma proteção, e olha que joga na Premier League, né? Coisa que você utiliza bastante como fundamento, proteção, condução de bola, troca de passe rápida, finalização, e a gente não vê o Martinelli desempenhando essas características na seleção, né? Assim como o Rafinha também, é algo incrível. Aí eu falo, né? Já que o Dorival quis tentar algo novo, por que não tentou trazer a garotada lá do Palmeiras? É o menino que vai ser vendido agora lá para o Chelsea. Que não convocou? Então, fica a pergunta aí a provável, né? Que esperamos que após essa Copa América, esse ciclo aí se encerre desses jogadores limitados, porque é de doer os olhos. A gente tem que depender de Rafinha para definir uma jogada, definir uma partida, depender de Martinelli. Chega a ser, me desculpem, uma falta de respeito com o torcedor brasileiro. Eu vou falar uma coisa aqui, só para deixar uma pulga atrás da orelha do nosso telespectador, para deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Vocês lembram quem era o Rafinha de 2014? Não. O Rafinha de 2014 chamava-se Hulk. Era o jogador que só era convocado para jogar por aquele lado porque marcava. E Hulk hoje é um dos principais artilheiros do futebol brasileiro, jogando no Galo. E artilheiro jogando muito, e naquela época era tirado como bagre, da mesma forma que Rafinha é tirado hoje. Será que Hulk evoluiu
ou os treinadores que utilizavam o cara mal? Vamos para as considerações finais aqui. Primeiro, Léo. Só pra gente falar um pouco do Hulk, cara, o Hulk, se ele pegasse 4 bolas que nem o Rafinha pegou, acho que 2 ia no gol. Ele não acertava as 4 lá na arquibancada, não. Então essa comparação, pra mim, tá um pouco ainda longe. Mas, Não, óbvio, não naquela é época... comparação, é a função que Hulk fazia era a mesma Isso. e a crítica que Rafinha recebia, a mesma que Hulk recebia. Isso, a função de Hulk naquela seleção era essa aí mesmo, era só marcar e quando tinha oportunidade puxar para dentro e finalizar. Mas tinha outros jogadores naquela época que tinham uma qualidade um pouco melhor para jogar ali. Hoje a gente não tem esse jogador. A gente está surgindo agora o tal do Savinho, pra gente torcedor, né? Que o Savinho. Porque pelo que muito que a imprensa fala, a imprensa ele quer jogador que nem o Rafinha, que joga no Barcelona, que joga no Real Madrid, um jogador que joga no Girona é para estar na seleção. Infelizmente a imprensa bota essa pressão no jogador. Então, o Savinho hoje, ele meio que, os jogos que ele fez, ele tirou essa pressão dele e tá jogando, cara. O Savinho ele não tem medo. O Savinho ontem pegou uma bola contra 3, levou os 3, é sem medo. Se eu vou, já que vão falar mal de mim, eu vou fazer o que eu sei fazer, entendeu? Então a seleção brasileira está passando por uma reformulação. A gente vai precisar de um pouco de paciência. Eu sei que alguns jogadores aí, eu acho que quando o ciclo chegar de Copa do Mundo não vão estar. Tem mais jogadores para vir. Então dá uma esperança no trabalho de Dorival, que o Dorival já demonstrou na convocação dele, quando ele convoca PP, quando ele convoca Savinho, quando ele dá uma oportunidade a Evanilson e deixa o Gabriel Jesus de fora e outros jogadores de fora, que para ele precisa da mudança. Então é uma esperança que a gente tem na seleção brasileira. Vitório, considerações finais. Comparar o Hulk com o Rafinha chega a ser um desrespeito. O Hulk é um craque de bola e demonstrou bastante evolução, né? Principalmente depois de sair lá da China e vir jogar aqui no Brasil. A evolução que o Hulk teve, muito se esperava que o Hulk fosse ter um desempenho abaixo. E é mais um motivo, mais uma pergunta, né? Será que não caberia o Hulk, pelas temporadas que o Hulk vem fazendo com regularidade? Porque para você ver o Rafinha fazendo isso, era melhor você ter o Hulk lá. Então, tem esse detalhe. Sabemos que para uma Copa do Mundo você não pode contar com o Hulk. Mas, com todo o respeito ao atleta, porque a idade chega. Mas, dentro desses parâmetros, depender do Rafinha, tá complicado, viu? E você, o que é que você pensa de Rafinha? O que é que você pensa? Hulk ainda tinha espaço nessa seleção brasileira? Use o espaço dos comentários para participar com a gente desse debate. Responda aí, coloque sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal. Esse é o Debate Golaço. Vamos estar juntos, vamos ter transmissão de jogos, vai ter tudo aqui só para você. Obrigado por assistir e tamo junto. Até a próxima. Valeu!